É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta com o Brunecast. Hoje nós vamos trabalhar a mensagem do YouTube que recentemente eu subi. Se você não assistiu, assiste lá, com o nome Acalma o Seu Coração. Mesmo sendo pisado, acalma o seu coração. Essa mensagem, mais de 210 mil pessoas assistiram em 6 dias. Por quê? E por que a gente está fazendo esse Brunecast hoje em cima desse tema? Porque quem nunca foi pisado na vida? Quem nunca foi humilhado? Quem nunca teve que perder algo e passou por um constrangimento, por uma vergonha muito grande? Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Cleiton Pinheiro, diretor do Instituto Deste. Como é que você está, Cleiton? Olá, Thiago. Eu estou bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Vamos compartilhar um pouquinho da experiência do dia a dia. Você já foi pisado? Várias vezes. E 2020 foi um ano que as pessoas passaram por muitos desafios, né? 2020 bailaram na nossa cabeça. Não pisaram não, dançaram. Exatamente. 2020 dançou na cabeça de muita gente, porque foi um ano difícil de se entender. Eu costumo falar o seguinte, eu tenho falado o seguinte, 2020 não foi um ano ruim, foi um ano de processos. Foi um ano, claro, muito difícil de entender o que estava acontecendo, mas foi um ano de muitos processos. Quem aprende com os processos, quem aprende com essas pisadas, acaba crescendo. A gente estava conversando ainda há pouco mesmo sobre isso, de que no momento de maior dor e sofrimento da sua vida, se você conseguir autoanalisar-se, perceber por que você está naquilo, como é que você sairia daquilo, o que você está aprendendo, o que você está amadurecendo, realmente você vai evoluir muito mais. E eu estava lendo recentemente um livro que falava sobre isso, que o maior prêmio do ser humano é a evolução. Não importa se você passou por algo muito bom ou por algo muito ruim. A pergunta é, você evoluiu? Você está melhor do que antes? Você cresceu? Você amadureceu? Eu, como muitos de vocês sabem, passei por vários processos na vida, mas processos negativos, processos de sofrimento, mas eu lembro de 3 fatos na minha vida. Eu tenho hoje 39 anos, nós estamos em 2020, eu tenho 3 fatos na minha vida que eu lembro claramente que foram agonizantes. O que são fases agonizantes? É aquela fase que, se você não teve coragem de pensar em tirar a própria vida, pelo menos você falou, Deus, não é melhor me levar? Então, eu tive fases, pelo menos 3 agonizantes, porém, hoje, fazendo o que eu faço, com a mente que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu entendo o seguinte. Olha que interessante, que as 3 viradas da minha vida foram depois da fase agonizante. Então, na verdade, será que esse processo de ser pisado, humilhado, não é uma oportunidade divina para um salto na sua vida? Hoje nós vamos falar sobre vários conceitos. A uva é pisada para sair do estado sólido e entrar no estado líquido. Nós vamos falar sobre a mudança de valor da uva, a mudança de valor da azeitona quando vira azeite. Mas tudo isso tem um sofrimento, tem uma pisada ali, tem uma espremida ali. É sobre isso que a gente vai falar. Cleiton, na sua experiência, hoje você dá os cursos no Instituto, você faz mentorias, atende muita gente. Como é que você vê que as pessoas lidam com esse lance de ser pisado, de ser humilhado? As pessoas aceitam, não aceitam? Elas têm consciência que é um processo natural da vida? Elas acham que isso é só com elas? Como é que as pessoas reagem a essa questão? Thiago, pelo que eu percebo, a maioria não tem o autoconhecimento, elas não percebem, é de maneira inconsciente. Então, toda vez que ela é pisada ou ela é inserida em um processo para ser promovida, vamos chamar assim, ela simplesmente paralisa. Ela leva para o emocional, não identifica que aquilo é um processo que vai promover ela, começa a travar, vamos dizer assim, ela fica paralisada e isso faz mal. Até mesmo em cima do que você falou, você acha que é possível a pessoa ser promovida, vamos dizer assim, sem passar pelo processo? Olha, pela minha experiência não. Eu não sou o dono da verdade, né? Pode ter exceções por aí que a gente não conhece. Sim. Pela minha experiência, toda promoção, toda pessoa que foi levantada na sua geração passou por um processo muito difícil. Vocês sabem que eu sempre dou o exemplo de Martin Luther King Jr., porque em quase tudo da vida dele, da liderança dele, dá para aproveitar nos dias de hoje. Por exemplo, ele foi extremamente humilhado, foi preso várias vezes. Você imagina você ser um pastor batista como ele era,
você ser pai de 4 filhos e ter que ser fotografado na prisão. Não importa o motivo, foi injusto, tudo bem, mas é uma fotografia na capa do jornal com você atrás das grades. O pré-julgamento está solto, as pessoas estão ali, julgando você, todo mundo, também não deve ser boa pessoa para estar atrás das grades e tal. Então, mas vencendo tudo isso, ele foi perseguido pelo governo, foi caluniado pelo FBI, perseguido profundamente pelo FBI, e ainda assim marcou a história. Na verdade, certas perseguições são permissões divinas para acelerar o teu processo, porque se não tivesse a perseguição, você ia ficar ali, fazendo o que está fazendo, está dando certo, time que está ganhando não se mexe, você fica ali. Eu acredito que Deus permite perseguição, sim. Eu acredito que Deus permite pessoas nos pisarem, nos humilharem, sim. Tudo isso para se cumprir a palavra, o versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus permite tudo na vida de todo mundo. Dos que amam a Deus, eu tenho certeza que tudo que Ele permite, por mais que seja extremamente negativo aos teus olhos hoje, é para cooperar para o seu bem lá na frente. Eu estava, inclusive na semana passada, falando um pouco sobre isso. No meu entendimento, na minha experiência, existem 2 tipos de problema. Aquele que você cria, aqueles que Deus permite que você passe, que é muito em cima do que você falou. Só que os problemas que Deus permite na sua vida são os que vão te promover. Se você olhar a sua história, você vai perceber que todos aqueles problemas mais difíceis que você enfrentou foi justamente que Deus permitiu para a sua promoção. E os problemas que nós criamos, que tem muito um fundo emocional, até mesmo em cima do que a gente está trazendo aqui, não promove. Simplesmente ele nos paralisa, onde você vai resolver eles através de um pedido de desculpas, um pedido de perdão, mas ele não vai te levar a lugar nenhum. Agora, os problemas que Deus permite na sua vida, sim, eles vão te promover. Quando você sai deles, você sai com uma experiência diferente, você sai mais maduro, você consegue ajudar muitas pessoas. Eu estou escrevendo um livro chamado Resolva os Seus Problemas. Para mim foi um grande desafio escrever o Especialista em Pessoas. Fiquei 14 meses debruçado no computador e o livro Especialista em Pessoas veio ajudando muita gente. Com o feedback do livro Especialista em Pessoas, muita gente começou a me perguntar sobre, aprendi a lidar com o incontornável, que era um familiar meu, né, um termo que eu ensino no livro, aprendi a lidar com as esferas da amizade, amigos íntimos necessários e estratégicos, que é outro termo que eu ensino no livro. Mas agora como é que eu resolvo o meu problema? Eu estou aprendendo a lidar com os outros. E aí eu vi a necessidade de escrever um livro Resolva os Seus Problemas, e eu lembrei disso por causa do que você falou. Tem um capítulo que é baseado numa pregação minha, tá no YouTube, Lutas Divinas, que eu nem sei se está com esse nome, mas eu falo sobre lutas divinas, que eu falo o seguinte: existem 2 tipos de lutas na vida. A luta que você criou, você decidiu entrar, e a luta que Deus permitiu chegar, ou que Deus enviou para a sua vida. Então, por exemplo, Pedro não criou a tempestade. A tempestade veio a caminho de Pedro. Davi não provocou Golias. Golias pediu um homem. Sim. E Davi estava ali na hora para... Então, os problemas que são divinos na nossa vida, ou seja, problemas que vão nos botar em outro nível... Pedro entrou na história porque deu passos sobre as águas. Mas ele afundou, mas deu passos. E nunca ninguém na história deu 2, 3 passos. Moisés sendo perseguido pelo faraó. Moisés, José, todos eles. Se a gente pega qualquer um dali da Bíblia, Deus sempre permitiu lutas, problemas. Agora, uma coisa são os problemas que Deus envia para te promover na terra, para mostrar para todo mundo o seu coração. Porque Deus não precisa conhecer seu coração, Ele já conhece. Quando Deus envia um problema, não é para Ele testar seu coração, é para Ele revelar seu coração para todo mundo. Ele quer que todo mundo agora veja quem é você. Agora, existem aqueles problemas que você criou, como você disse antes. E é um capítulo no livro. São as lutas humanas. Você decidiu entrar naquela luta. Você decidiu criar aquele problema. Era para você ficar calado, você quis discutir. Não era para você dar sua opinião agora, mas você quer sempre sair certo. Você sempre quer sair por cima. Deu sua opinião, perdeu ali o clima da reunião, ou as amizades que você tinha. Então, eu acho que chegou uma hora da gente começar a entender o processo que envolve humilhação, que envolve ser pisado, e entender o seguinte: eu me coloquei nessa humilhação, eu me coloquei nesse processo criando problemas, ou na verdade isso aqui não teve nada a ver comigo, eu estou me vendo no meio desse monte de pisão em cima de mim. Gente, isso aqui divide a sua história. Porque se você está me escutando
e não está entendendo por que está sendo tão pisado, você não plantou para colher isso, você não está entendendo por que essa humilhação, por que essa pressão, essa perseguição, eu tenho uma excelente notícia para você. Para você que plantou, só tem que colher agora. Aguarde o tempo da colheita. Mas para você que não plantou e está vivendo, existe um projeto divino enorme na sua vida. Você só precisa evoluir no meio dessas pisadas, no meio dessa humilhação. Por isso que a palavra do YouTube acalma o seu coração. Eu repito para você agora, acalma o teu coração, coloca as tuas emoções em ordem, fica tranquilo, tranquila. Se Deus permitiu, é porque o que vem por aí é muito maior do que você imaginou. Tiago, em cima do que a gente está trazendo aqui, no nosso último treinamento, The Change, você trouxe a questão de levar a sério. É possível encaixar, quando a gente fala para solucionar esse problema, exemplo, quando acalma o coração porque você vai sair, você vai resolver isso. Você consegue encaixar isso no que você nos ensinou aquele dia, na questão de levar a sério o conhecimento que a gente adquire? Esse curso do Instituto Destiny, ele é muito importante para as pessoas, né? As pessoas que passam por ali são treinadas. E nessa mentoria especial que eu tive a oportunidade de compartilhar com os alunos ali, presencialmente, graças a Deus já estamos voltando ao ritmo presencial, eu falei uma das coisas que mais define, se eu puder usar a palavra sucesso, uma das coisas que mais define o meu sucesso hoje, né? Eu sempre levei a sério duas coisas: os conselhos, as mentorias que me deram e a palavra de Deus. Sempre levei isso a sério. Nunca duvidei, nunca brinquei com isso. Então, quando a palavra de Deus diz, fica tranquilo, eu fico. Ah, mas eu estou apanhando tudo quanto é lado. Mas eu fico. Quando um mentor, um conselheiro meu fala, Tiago, isso é só uma fase, eu posso estar apanhando de mão aberta, como a gente brinca, né? Vai apanhar de mão aberta. Mas eu estou sabendo que é só uma fase. Vai ser só um tempo que eu vou apanhar de mão aberta. Então, se você começar a levar a sério os conselhos, a mentoria que você mesmo busca com as pessoas que você escolheu e a palavra de Deus, gente, a intensidade da dor ou do sofrimento, ela é muito menor. Porque você não vai deixar de sofrer porque é teu mentor, você não vai deixar de passar por dores porque confia em Deus, só que você vai saber lidar com isso e sair disso. Então, esse negócio de vai dar tudo certo, calma, também não é assim não, pessoal. Não é que vai dar tudo certo. As coisas vão sair do controle, sim. As coisas vão dar errado em muitas áreas da sua vida, sim. Mas isso quer dizer que não vai te derrubar. O que a Bíblia nos promete é: muitas serão as aflições do justo, mas Deus vai nos livrar de todas. Ou seja, Ele vai permitir a aflição, mas vai nos tirar depois disso, né? Uma coisa muito importante a gente lembrar é que Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. Deus não livrou nem antes, né? Eles oraram e falaram assim, se tu quiseres, tu pode me livrar. Deus quis? Não, deixou cair. Né? Deus também deixou Daniel cair nas covas dos leões. Deus permitiu muita coisa que aparentemente aos olhos dos inimigos era uma vitória. Jogamos Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Jogamos Daniel na cova dos leões. O problema é que as pessoas não sabem que quando Deus não evita o problema é porque Ele quer estar no meio do problema contigo. Na cova dos leões, os leões estavam de boca fechada porque a Bíblia diz que um anjo estava lá. Na fornalha, jogaram 3, mas tinham 4 lá dentro. Era o 4º homem da fornalha. Você precisa entender o seguinte, a Bíblia é verdade. A Bíblia não mente. Mesmo você que está me escutando que não tem nenhuma religião, que não é cristão, acredita no que eu estou lhe dizendo. Não se trata de religião. Se trata do que está dando certo há mais de 2000 anos, que é a Bíblia. É a sabedoria milenar. E a Bíblia não mente, não erra. Nenhum historiador, nenhum arqueólogo conseguiu contrariar uma vírgula da Bíblia. Então acredita que eu não estou te falando. A Bíblia diz que os processos são necessários, as pisadas são necessárias para a nossa maturidade e evolução. Quer amadurecer? Quer evoluir? Não tem outro caminho. Você vai ter que ser pisado, mas em compensação, qual é o resultado de uma uva ser pisada? Ela vira vinho. Um cacho de uva, pessoal, vale 10, 15 reais. Agora, a partir do momento que ela vira vinho, no mínimo, ela já vale 10 vezes mais. Porque um vinho ruim hoje vale 10 vezes mais do que um cacho de uva. E um dos vinhos mais caros do mundo, esse dia eu estava vendo uma reportagem, um documentário na Netflix, um dos vinhos mais caros do mundo custa $100 mil. 550 mil reais. Você imagina você pagar $500 mil numa garrafa. Compra uma casa. Trocar a casa numa garrafa de vinho. É o que vale um bom vinho, um vinho caro.
Só que, da onde saiu? De um cacho de uva de R$15. Um cacho de uva de R$15 fez um vinho de $100 mil. Por que isso, pessoal? Porque ela foi pisada, passou pelo processo. E ela saiu do estado sólido para o estado líquido, do estado perecível, porque a uva estraga, mas o vinho não estraga. Então ela sai do estado perecível para o imperecível. A mesma coisa com a azeitona. A azeitona estraga, azeite não. Mas como é que a azeitona vira azeite? Sendo prensada violentamente, a ponto de sair, logo na primeira prensa, o azeite extra virgem, que é o mais caro. E todas as outras prensadas da azeitona ainda dá para utilizar aquele azeite de diversas formas. Inclusive, já na última prensada, aquele azeite serve para lamparinas, para fazer óleo, para fazer sabão. Ou seja, cada prensada da sua vida vai servir para alguma coisa. A nossa evolução, ela depende desse processo de ser pisado. Quando a pessoa foge disso, quando ela evita esse processo, ela entra no estado de apodrecimento, decomposição. Ela começa a apodrecer aos poucos, emocionalmente, espiritualmente. Porque o que faz a gente acreditar mais em Deus e crescer espiritualmente? Vencer um problema. O que faz a gente ser mais maduro emocionalmente? Vencer um problema, vencer uma humilhação, vencer uma acusação, uma calúnia. Então, Deus tem um projeto na vida do ser humano e como ele desenhou o ser humano porque o fez, ele sabe exatamente o que faz o ser humano crescer e evoluir. Por isso, pessoal, você que está me assistindo, é por isso que ele permite essas dificuldades que você está passando. Espera aí, eu quero deixar claro para não ser aqui irresponsável. Existem lutas que você criou. Sim. Não bota na conta de Deus não, nem na conta do diabo, tá? Existem lutas que você criou, problemas que você criou. Quando você pegou seu cartão de crédito, foi lá no shopping, estourou o cartão de crédito, você decidiu fazer isso. Não foi nem Deus nem o diabo. Agora, muitas das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas pressões, perseguições e humilhações são permissões divinas para a nossa evolução. Se nós apagássemos hoje da sua memória todos os momentos difíceis, todos os momentos de sofrimento agonizantes que você passou, junto com esse apagão sairia também toda a sua maturidade, sua expertise, toda a sua sabedoria. Muito da nossa sabedoria, principalmente a humana, porque a divina é dada em oração, ela vem através desses processos de ser pisado. E você amadurece e alcança um nível de sabedoria muito interessante ali. E se não fosse assim, Thiago, eu acredito que a gente não daria valor. E tudo aquilo que vem fácil na nossa vida a gente não valoriza. Então eu acredito que esses processos é justamente a maneira que Deus tem para valorizar, para amadurecer, para ajudar outras pessoas, para vencer e você poder ter autoridade para ajudar outras pessoas. Se fosse fácil, não teria graça. Uma vez, falando sobre essa questão do valor, eu fui almoçar com um banqueiro, dono de banco. E eu estava muito feliz, né? Porque é uma oportunidade de você crescer em conhecimento. Eu estava entrevistando na época para o livro O Maior Poder do Mundo. E eu lembro que a conta não deu muito caro, assim, para o restaurante que a gente estava. Deve ter dado tipo uns 200 e poucos reais. Então, para o restaurante que a gente estava, era um preço muito em conta, vamos dizer assim, né? Por se tratar de você estar com um multimilionário e tal. E aí, na hora de pagar, eu falei, poxa, o cara que me convidou, e ele é multimilionário, ele vai pagar. Quando veio a conta, ele pegou e falou assim, deu 120 para cada um. Aí eu não acreditei, eu falei, o cara vai dividir a conta? Aí ele viu que eu fiquei resistente, né? Ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, sabe por que eu tô dividindo a conta? Aí eu falei, não, por quê? Ele falou assim, porque eu sei todo o processo que eu tenho que fazer para ganhar R$1. Então, quando você sabe o processo de ganhar alguma coisa, você valoriza aquilo, você não deixa sair de qualquer maneira. Diferente do cara que ganha na loteria, do emergente que está ganhando dinheiro não sei como, que quer pagar tudo para todo mundo, sabe? Porque ele não sabe como entra. Ele não valoriza o cada real que entra. Então, muita coisa na nossa vida que a gente deixa escoar pelas nossas mãos é porque a gente não valoriza. Porque o que valoriza, você administra com muito mais sabedoria. Olha que interessante em cima do exemplo que você trouxe. Se você não tivesse sabedoria, emocionalmente você poderia ter ficado mal. Achar um absurdo ele ter feito você pagar a conta. Você teve sabedoria e tirou disso um aprendizado que você traz para a sua vida. Uma coisa que eu defini na minha vida, Cleiton, não importa se a situação que eu estou passando é maravilhosa ou humilhante, eu vou aprender com ela.
Por exemplo, eu já passei por muitas situações maravilhosas, por muitas fases incríveis da minha vida e eu nem sequer me emocionei, eu fiquei aprendendo. Como é que eu cheguei nessa fase maravilhosa? O que eu posso aprender? Qual é a fase negativa? Qual é a parte negativa dessa fase maravilhosa? É a exposição? O que é? Então, eu sempre procuro aprender. Para escrever os livros que eu escrevo, para a gente estar aí no YouTube ajudando as pessoas, para estar nesse podcast, eu precisei analisar os altos e baixos, aprender com as dificuldades e com as vitórias da vida. E, acima de tudo, baseando qualquer coisa que eu faço no que está dando certo há 2000 anos, a sabedoria milenar, que é a Bíblia. Eu lembro de uma viagem que você fez, eu não lembro qual foi o país. Você estava na neve, no alto da montanha, e você fez um vídeo de lá, de um aprendizado Chile, que você teve. Foi no Chile. A maioria das pessoas estaria aproveitando o momento ou a experiência e você tirou daquilo um aprendizado. Nós fomos escalar uma parte de Vale Nevado, que é uma montanha bem famosa lá em Santiago do Chile. Eu estava com as crianças e o ônibus não conseguiu subir de uma certa altura, apesar de estar com correntes no pneu, mas muita neve, então a gente teve que escalar um pedaço, subir andando um pedaço da montanha. Chegamos lá em cima e foi tipo assim, num processo de 1h30, 2 horas para subir tudo, entre o ônibus e a caminhada. Quando chegou lá em cima, eu fiquei muito frustrado. Porque eu falei assim, paguei caro para vir até aqui, 2 horas subindo esse negócio, tô de língua de fora, de tão cansado, com medo daquele ônibus poder escorregar, cair, porque era bem apertadinho a subida. Chego aqui em cima, não estou conseguindo enxergar nada, porque por causa da neve, por causa da névoa, a visibilidade é quase zero. Um frio insuportável, muito vento, porque quanto mais alto, mais vento. Maior a pressão. Maior a pressão atmosférica, então o ouvido tapando. E outra coisa, não tinha mais o que fazer. Subimos, tiramos uma foto e falamos, vamos fazer o que mais aqui? Então a gente ficou 3 minutos, 5 minutos forçando no topo. Então a gente demorou 2 horas para subir, para ficar 5 minutos. Então naquele dia eu gravei esse vídeo falando isso. Gente, às vezes a gente fica a vida toda trabalhando para chegar no topo e não sabe que o topo é passageiro. Que às vezes você nem quer ficar lá, que às vezes a graça foi a caminhada, não foi chegar lá. As companhias, né, até chegar lá. As companhias, o que você aprendeu no caminho, o que você viu. Sim. Né? O que você viu no caminho, né? A paisagem do caminho. Então, eu aprendi com as dores da vida que o processo é tão importante quanto o destino. O caminho é tão importante quanto a chegada. Então, aprende com isso que você está passando. Eu vou te dar um desafio maior ainda. Desfruta! Desfruta! Aproveita esse tempo que você está passando. Tiago, é um tempo de sofrimento. Desfruta isso, aprende com isso. Olha por todos os lados da moeda nisso aí que você está passando, porque certamente você vai mais longe. E essa sensibilidade que você tem de aprendizado, ela só é possível se a pessoa tiver um coração ensinável? Se eu não me engano, eu tenho uma mensagem no YouTube que fala isso, seja ensinável. Não existe uma pessoa que realmente vai ser bem sucedida, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não quer dizer que ela vai ser bem sucedida se ela não for ensinável. Porque mesmo que você domine a palavra de Deus, que é o código humano para você viver bem na Terra e herdar a eternidade depois, se você não for ensinável, nos primeiros erros você não aprende, nas primeiras pisadas você se machuca, nas primeiras dificuldades você desiste. Ser ensinável é um grande desafio. Porque quanto mais resultado você tem, mais tendência a não aprender você pega. Você cria essa tendência de não aprender. Então, ser ensinável é uma chave para a sabedoria, é uma chave para crescimento e evolução, mas também é uma chave para o momento de dor. Porque tem gente que é tão orgulhosa, que nem sofrendo abre o coração para aprender. Nem passando por dificuldade ele reconhece seus erros. Então, que nesse Brunecast de hoje você tenha aprendido que ser pisado não é o fim. Ao contrário, pode ser o início da melhor fase da sua vida. A uva, o estado em que a uva estava era o fim daquele estado, não da uva. A uva passou para o estado líquido e viveu o melhor momento da vida dela agora, que é ter um valor que ela nunca teve. Depois dessa pisada, depois dessa humilhação, depois dessa fase agonizante, você vai ter um valor que nunca teve
na vida. Cleiton, suas considerações finais. Tiago, sempre muito bom estar com você. A gente conversa internamente, né, que não tem tempo perdido com você. Todas as reuniões a gente está aprendendo. Mas para você que está escutando essa mensagem, se você não teve a oportunidade de assistir ainda, acalma o seu coração, vá lá no YouTube, no canal Thiago Brunet e assista. Ela vai com certeza te ajudar e mudar um pouco a sua visão com relação ao processo que você está passando hoje. E enquanto, pessoal, o livro Resolva Seus Problemas não sai, não sei quando você vai assistir esse Brunecast aqui, mas se você assistir por essa semana que a gente está gravando, final de outubro de 2020, enquanto não sai o Resolva Seu Problema, leia o Especialista em Pessoas, porque um vai complementar o outro. Um eu escrevi para você aprender a lidar com os outros e o outro que está saindo é para você aprender a lidar com você e com os problemas que você cria. Então, leia o Especialista em Pessoas, que vai te ajudar demais também. Tiago, antes da gente encerrar, deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Eu li o Especialista em Pessoas, já te falei várias vezes, é um manual, não é um livro para você ler uma vez, você tem que ler ele várias vezes. Mas as pessoas acreditam que quando você escreve um livro igual você fez, Especialista em Pessoas, então para você é tranquilo no dia a dia lidar com pessoas. É isso mesmo? Tipo assim, não, o Thiago já aprendeu, eu queria ser igual ao Thiago. Ao contrário. Escrever um livro desse foi o maior desafio literário da minha vida até hoje. Por quê? Porque eu preciso seguir os princípios que eu coloquei ali, pôr em prática. Então, várias vezes eu fui tentado a querer desistir de pessoas. Mas no livro eu boto, não desista das pessoas, porque uns vão te ferir, mas outros vão te curar. Não dá para você desistir porque você não sabe de onde vai vir a sua vitória, através de quem. Então várias vezes eu fui tentado a isso, a desistir de pessoas, mas no próprio livro, né, como a gente é muito inspirado, além do nosso conhecimento, que a gente corre atrás da sabedoria, a gente é muito inspirado por Deus para escrever. Tem coisas que estão nesse livro Especialista em Pessoas que é o próprio Deus falando. Então é muito importante que você leia porque me ajuda. Né? Me ajuda aí eu não desistir de pessoas, aí eu saber lidar com pessoas, aí eu conduzir situações difíceis e delicadas com pessoas, com certeza vai ajudar muito o público também. Não vamos trabalhar com nomes por causa do horário, mas no dia a dia da equipe muita gente pessoas que estão nessa sala inclusive. É isso aí, pessoal, mais um Brunecast. Obrigado por ter ficado com a gente até o fim. Indica para todo mundo que a gente está aí no Spotify, no Deezer e também no YouTube. Eu desejo paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast.